Fala galera, primeiramente um ótimo dia, uma ótima tarde ou uma ótima noite para você, tudo bem? Aqui eu sou o professor Tricolor, o Paulinho Felizardo. É o Paulinho aqui para falar a respeito das últimas notícias do Tricolor. Ontem a gente não conseguiu produzir vídeo, hoje eu estou produzindo. Amanhã vai ter pré-jogo, e tem jogo contra o Curitiba, 7h30. Na verdade hoje é meio que um pré-jogo, né? Mas eu vou fazer o vídeo amanhã, logo após o jogo do São Paulo, né? E, bom, vamos lá, sem mais delongas. Palmeiras, novamente no nosso caminho. Esses caras aí, mais uma vez, aí enfrentando a gente. Corinthians fez o favor de empurrar eles para nós, porque das 4 possibilidades, 3 era o Novo Horizontino. Mas a Portuguesa vacilou, a Portuguesa pipocou, aí a gente percebe a questão do time grande com o time pequeno. A Portuguesa estava com o jogo na mão, tava amassando o Corinthians, dando um couro no Corinthians, assim, de bola. Perdeu um pênalti, era para ter feito 2-0 pelo menos e matado ali o jogo, porque o Corinthians estava morto. Só que aí a gente vê que a Portuguesa tem 11 titulares. É mais ou menos o que acontece com São Paulo, 11 titulares. E aí à medida que foi substituindo, o time caiu de rendimento, o Corinthians veio para cima, aí eu falei, o Corinthians vai empatar no final, sempre empata. E aí quando vai para os pênaltis, meu amigo, esquece, tem o Hugo Souza ali que garante os pênaltis ali, parece que é um goleiro que vai para a Copa do Mundo, ele parece que um dos 3 aí que vai ser cotado pro Mundial na América do Norte, né, Canadá, México e Estados Unidos da América, né. E agora eles empurraram a gente, o Corinthians empurrou a gente. Eu queria o Palmeiras na final, o Novo Horizontino, que eu acho que o São Paulo poderia passar do Novo Horizontino, essa é um belo de um teste, né, porque o Novo Horizontino fez a melhor campanha, é para pegar o Palmeiras na final, que para mim o Palmeiras é o melhor time, junto com o Flamengo aí no futebol brasileiro. O Palmeiras se reforçou aí com o John Arias, tá tentando o Nino. Onde eu tava conversando com um palmeirense, tava falando que querem trazer o Luiz Henrique, que era do Botafogo, que tá no Zenit, São Petersburgo da Rússia. Então, galera, a gente tem uma pedreira aí, e aí a gente tem as questões aí importantes, que é o gramado sintético, são contra, né, que vem contra o São Paulo. Gramado sintético, a Federação Paulista, que abertamente prefere Corinthians e Palmeiras na final, como fez ano passado, a arbitragem, a Leila, o Abel Ferreira chorando, enfim, o São Paulo tem tudo em contra aí nesse confronto contra o Palmeiras no sábado. Claro, eu quero muito que passe como torcedor são paulino, mas assim, eu acho que é 60-40, ou 65 ou 35 aí. O Palmeiras é favorito, mas assim, eu acredito no time do São Paulo. O São Paulo evoluiu bastante. Eu tenho para mim que vai tirar o Palmeiras, entendeu? Eu acho que tira, apesar que é uma parada muito difícil, é um adversário complicadíssimo. Mas acho que o São Paulo, eu confio no São Paulo. E o São Paulo vai pegar o Corinthians na final. Apesar que o Novo Horizontino não pode aprontar para cima do Corinthians. Porque o Novo Horizontino é mais time que a Portuguesa, tirou bem o Santos, meteu 4 no Palmeiras. Tudo bem que o Palmeiras jogou um time misto, mas meteu 4 no Palmeiras. Sempre tá brigando aí para subir na elite do futebol brasileiro. Vem batendo na trave 3 anos seguidos aí. Pode ser que suba para a Série A para 2027. É um potencial candidato para subir aí para a Série A. Bom, falando de gramado sintético, o Lucas Moura joga. O Lucas Moura afirmou que vai jogar esse jogo. Tem que jogar, gente. Desculpa. E assim, o gramado de Barueri, ele é diferente do gramado do Allianz. O gramado do Allianz é um pasto, é horroroso, é um lixo, né? Mas o gramado de Barueri é um pouco melhor, é o que se aproxima ali da grama natural. E tem um problema, né? A grama sintética, ela dá problema no joelho, o impacto é maior, dá problema de pubis, né? Pode dar pubalgia futuramente. O Palmeiras, Botafogo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Chapecoense, eles estão tudo indo na contramão do futebol brasileiro. Tudo indo do futebol moderno e futebol mundial, que é a grama natural. A CBF tem que padronizar isso. Eu acho que o Samir Chaldi, se chegar esse vídeo em você, pensa com carinho nessa questão dos gramados
naturais, tem que ser padrão para todos, né? E isso causa lesões. Os próprios jogadores lá na Premier League, no Campeonato Espanhol, na Ligue 1 da França, do Campeonato Alemão, na Bundesliga, na Itália, as grandes ligas do mundo, né? Preferem grama natural. E não tenha dúvidas, né? Grama natural ela é bem melhor. Né? Mas o Lucas Moura vai jogar. É um grande reforço, porque o protagonismo dele voltou, de certa forma, e é importante no clássico, né? Porque ano passado nós fomos muito prejudicados. O São Paulo foi prejudicado contra o Palmeiras, assim, na cara larga. E tem palmeirense se gabando disso. Ah, não vai chorar, sei o que. Porque o palmeirense, a gente sabe, o palmeirense, entenda uma coisa, gente. O palmeirense é o torcedor mais ingrato que existe. É um dos mais chatos que tem. É o que mais chora de barriga cheia. E, assim, de certa forma, eu gostei que ano passado o Corinthians ganhou do Palmeiras para baixar um pouco a crista deles, porque eles estavam muito arrogantes. Mas eu quero agora que o São Paulo ganhe deles, porque se for ver nas estatísticas, o São Paulo tem 17 vitórias e o Palmeiras tem 6 em mata-matas. E assim, o São Paulo tem condição sim de tirar o Palmeiras, né? Eu gosto de ganhar a gente que está em ascensão ou numa fase instável economicamente, tirar esses grandes ricos, como nós ganhamos do Flamengo, podemos ganhar do Palmeiras também. Por que não? Podemos ganhar do Palmeiras, é clássico, né? E desde a Copa do Brasil, desde 13 de julho de 2023, que o São Paulo não ganha do Palmeiras, ou seja, tem quase 3 anos que a gente não ganha dos caras. De lá pra cá só levamos taca, só levamos fumo dos caras, mas é possível ganhar, assim, era um adversário que eu não queria nesse momento, eu queria só na final, 2 jogos e tal, mas enfim. Em passando eu quero o Corinthians na final, que aí a gente se vinga em dose dupla, né? Que é outro time que a torcida é chata. Meu Deus do céu. Corinthians, a torcida do Corinthians é chata. Meu Deus do céu. Tanto que eu até evito discussão com eles, porque não vale a pena, não. Não vale a pena. É desgaste mental. Que eu moro na Zona Leste. Na Zona Leste só dá corintiano. Só dá corintiano. Tá tudo quanto é lado que você for olhar. É Corinthians o tempo inteiro. E outra, eu trabalho em Itaquera, então quer dizer, eu passo na frente do estádio do Corinthians todo santo dia, então é um reduto de corintianos aqui muito forte. Bom, outras notícias, o São Paulo feminino está 100% do Campeonato Brasileiro, tinha ganhado do Inter de virada 2-1 e agora ganhou do Bahia também de 2-1 no CT lá do Natel, lá em Cotia. E o São Paulo feminino vem bem, jogou com a camisa preta, inclusive eu quero comprar essa camisa preta. Até metade do ano eu quero comprar essa camisa preta aí do São Paulo, que ela é maravilhosa. Pode ser original, pode ser tailandesa, enfim. Mas para ser tailandesa eu preciso emagrecer um pouquinho. Eu preciso perder mais uns 5 quilinhos aí para poder entrar na camisa. E legal, o feminino tá bem, né? O São Paulo vem em ascensão aí no feminino. Claro, tá longe de Corinthians e Palmeiras, né? Tá um pouquinho abaixo, mas tá chegando. O André Silva treinou com o elenco e ele se aproxima do retorno aí do São Paulo. Tem muita gente que critica o André Silva. Cara, eu acho ele um bom jogador, viu? Eu acho um puta de um reforço, um baita de um reforço. Em um André Silva voltando aí a treinar com os companheiros, a treinar com o time principal. E eu, particularmente, eu gosto do André Silva, sempre tive boa impressão dele quando ele veio em 2024, né? Ainda era o Carpini, o técnico, ele veio de Portugal, eu acho ele um bom atacante ali para a reserva do Caleri, para jogar de segundo, porque na verdade ele não é um centroavante, ele é um segundo atacante, ele joga na posição do Luciano. O Luciano não joga, o André Silva joga, para mim ele é um bom reserva ali para jogar. E tem Ria Francisco aqui, o cria da Patriarca, o cria aqui do meu bairro. Ele, cara, o Ria Francisco, esse aí, desculpa, tem um futuro brilhante, porque o moleque sabe fazer gol. O moleque sabe fazer gol assim. Cara, é fera, o moleque tem grande futuro aí. O Alan Franco é desfalque porque ele foi expulso contra o Bragantino, né? E o Arboleda ficou de fora contra o Bragantino. Então o Crespo meio que despistou ali a imprensa, despistou nossos torcedores. Pode ser que ele ponha Ferrarese e Sabino, ou Tolói e Sabino, ou o Sabino é titular, gente. Sabino
Eu tenho que dar o braço a torcer. Eu sou um crítico do Sabino porque ele tem mania de se achar que é craque, mas assim, ele vem jogado bem, vem jogando sério, vem dando uns lançamentos. Eu tinha falado que foi o Alan Franco, não, foi o Sabino que deu o lançamento pro Lucas Ramon. Assim, vem jogado muito bem. Vem jogado muito bem o Sabino. E o Arboleda, não sei não. Depois que ele foi para o Equador e foi visto lá no estádio do Barcelona de Guayaquil, desculpa, no Barcelona de Guayaquil, vendo o jogo do Barcelona contra o time do Messi, né? Que o Messi fez um puta no golaço, aquele estilo dele que ele corta e pá, mete no ângulo. Pegou mal. Pegou mal. E o Arboleda ele faz isso aí mesmo. Libriano, né? Libriano, ele é. A pessoa, o homem libriano, a mulher libriana são indecisos demais, cara. E aí, quando vai tomar uma decisão, nem sempre é a correta. E aí é isso, gente. Amanhã Curitiba, São Paulo aí. Eu espero que São Paulo ponha os titulares, não é pra pôr reserva, não é pra mesclar time, não põe os titulares. Já que tá todo mundo bem, bora pro jogo lá em Curitiba, porque o Curitiba ele vem. O Curitiba vem com 4 pontos aí, tá na cola do São Paulo, ganhou uma, empatou outra e perdeu o primeiro jogo contra o Bragantino. Então acho que ganhou da Chapecoense, né, de 4-3, né. E aí eu acho que dá pro São Paulo fazer uma partida boa aí, dá pra conseguir os 3 pontos lá em Curitiba e a gente ficar lá em cima na tabela do Brasileiro. Quanto mais somar ponto, meus amigos, melhor no Brasileiro. Porque pra mim o foco é o Brasileiro. O Paulista, assim, o São Paulo ia acabar se classificando na fase de classificação, quando fosse ganhar da Ponte. Agora chegou. Agora tem um mata-mata aí que vai acabar, né? O Campeonato Paulista vai acabar dia 8, né? Dia da Internacional das Mulheres, e depois é só o Campeonato Brasileiro. Aí abril começa a Sul-Americana, abril começa a Sula junto com o Brasileiro, Copa do Brasil também, e depois vai para a Copa do Mundo em junho, julho. Aí em julho volta tudo de novo. Sul-Americana, provavelmente Copa do Brasil, se São Paulo estiver classificado. Tem uma notícia aqui, Bragantino multa Gustavo Marques de 50% de salário por fala machista contra a árbitra. Eita, vai doer no bolso, hein, cara? Metade do salário, que já é muito, viu? Quanto que ele deve ganhar esse Gustavo Marques? Sei lá, uns 300, 400 mil reais por mês? Mas 200 mil tá bom, viu? Não é ruim, não. 150 mil tá ruim por mês, tá ruim, não. Tá certo, gente? E aí é isso. E aí, vamos aguardar aí. Vamos ver qual time que o Crespo vai colocar amanhã contra o Coxa. Eu olho aqui pra ver se não desconecta, pra ver se não desliga desse microfone. Beleza, gente? Desejo uma ótima terça-feira para vocês. Curta, comenta, compartilha, dá seu like. Quando você chegar no vídeo, já dá o seu like nesse momento ou no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreve, porque o número de inscritos é importante para a gente chegar na monetização, para a gente chegar em voos maiores, poder investir no canal, comprar uma câmera, quem sabe futuramente fazer um podcast, sonhos aí, sonhos que possam vir a tornar realidade, claro, Deus abençoando sempre Jesus Cristo à frente, tá certo? Desejo um ótimo dia, que Deus abençoe e até amanhã, tá certo? Tamo junto e vamos São Paulo, vamos tricolor.